Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o NerdTuber e, bem, 2023 em termos de filmes foi um ano interessante. Para mim, pessoalmente, a qualidade dos filmes foi subindo ao longo de cada mês, culminando no excelente mês que julho foi. E logo a seguir, a qualidade desceu drasticamente nos próximos 4 meses, com muitos dos filmes andando à volta do medíocre. Deve ter tido algo a ver com as greves que estavam a acontecer na altura, mas felizmente o ano acabou com um excelente dezembro. Portanto, 2023 esteve cheio de altos e baixos. Mas quais foram os maiores altos? Vamos descobrir no Top 10 Filmes de 2023. Este ano, a Netflix fez um excelente trabalho a sorripiar os projetos que as grandes companhias de filmes foram demasiado totós para produzir. Dois bons exemplos disso foram O Assassino e O Maestro. O Maestro em particular esteve muito perto de entrar nesta lista, porque foi mesmo bom. Mas no final de contas, só um filme da Netflix é que conseguiu entrar nesta lista. E esse filme é Nimona. O facto de que este filme foi inicialmente cancelado pela Disney antes da Netflix lhe ter deitado as mãos é muito engraçado, tendo em conta o péssimo ano que a Disney teve. Para além disso, não há muito a dizer sobre este filme que não tenha já dito no Rapid Reviews de junho. A animação é excelente, a comunidade LGBT é bem representada e o tema de discriminação não se limita por tirar paralelos à vida real e vai à própria raiz do problema. Falando no Rapid Reviews, 6 dos 10 filmes que estão nesta lista vêm dos meses de junho e julho, o que demonstra mais uma vez o quão bons esses 2 meses foram em termos de filmes. O facto de que este foi o único filme da Disney que está nesta lista mostra o quão fracos os filmes da Disney foram em 2023. E o pior é que quem fez o filme, o James Gunn, agora vai trabalhar para a competição com os seus filmes da DC. Mas sim, Os Guardiões da Galáxia Volume 3 é um excelente filme. E acho que a razão pela qual teve muito mais sucesso do que os outros filmes do MCU em 2023 é porque se foca em dar um fim. Todas as conclusões que cada personagem teve foram bastante satisfatórias e só há umas pequenas amostras daquilo que poderá acontecer no futuro com estas personagens. Nada de ui, tenho que ver o próximo filme é que vai ser fixe, como é o caso de, mais uma vez, os outros filmes do MCU de 2023. Para além disso, o humor e a ação são excelentes como sempre, a origem do Rocket é emocionalmente devastadora, o Alto Evolucionário é de longe o melhor vilão desta trilogia devido ao seu perfeccionismo, à sua obsessão e ao seu uso altamente imoral de genética e criação de vida. E tal como o Spot, é um vilão que só fãs das BDs e quem viu certos desenhos animados conhecia, que agora toda a gente conhece, que é sempre fixe. Mas a melhor parte é a Cosmo, que é uma muito boa menina. Aliás, é a melhor menina. Não é verdade? Que é uma boa menina. Quem é? Tal como o Nimona, não há muito a dizer sobre o segundo Aranhaverso que eu já não tenha dito no Rapid Reviews de junho. Nem que muitas outras pessoas já não tenham dito sobre o filme. Sim, é excelente. Sim, a animação é incrível. Sim, este filme está a mudar completamente o paradigma de filmes de animação. Embora eu tenha as minhas pequenas queixas em relação ao filme, a minha opinião mesmo assim é bastante positiva. E é capaz de subir ainda mais quando a segunda parte da história sair. Tal como aconteceu com a Guerra do Infinito depois do Endgame sair. É pena o filme não ter sido feito nas melhores condições. Felizmente parece que o Lord e o Miller aprenderam com os seus erros, já que o filme ainda não tem uma data de estreia nova, mesmo depois de todos os outros filmes que tinham sido adiados por causa das greves terem anunciado as suas novas datas de estreia. Eu espero que o próximo filme demore o tempo que for preciso, porque um bom filme de animação não tem que nem deve ser feito à custa dos animadores. Eu até não teria muito a dizer sobre o Barbie que já não tivesse dito no Rapid Reviews de julho, mas desta vez posso falar de spoilers. Se mesmo assim ainda não viram o filme, podem saltar para aqui. Ok. O Ryan Gosling como Ken é um dos melhores vilões do ano.
Em grande parte porque começa por não ser mau. É alguém que apoia a Barbie e que a ajuda a alcançar os seus objetivos, mesmo sempre porque está apaixonado por ela e quer impressioná-la. E depois do nada descobre que no mundo real são os homens que governam o mundo e não as mulheres, e decide implementar esse mesmo sistema na Barbie Land. E assim de repente ele torna-se no vilão do filme. É algo surpreendente e brusco, mas que também faz sentido no contexto do filme. Tu percebes que o Ken se sente magoado pela Barbie. Tu percebes que os Kens são cidadãos de baixa classe e que isso tem que mudar. A parte má é quando essas boas intenções são levadas ao extremo, ao ponto de que as Barbies são mentalmente reprogramadas. E mesmo quando o plano dele é travado, ainda não é um final feliz. A Barbie ainda gosta do Ken, mesmo que não seja da mesma maneira que ele gosta dela. E portanto consola-o, ao mesmo tempo que mostra que ele consegue ser a sua própria pessoa, independente dela. E acaba por ajudar-se a si próprio no processo, ao perceber que ela própria também não estava satisfeita com a sua vida e que precisa de uma mudança. E essa não é a única mudança positiva que ocorre como resultado das ações do Ken, já que as Barbies percebem que as coisas não podem simplesmente voltar ao normal, que o progresso precisa de ser feito, mas de uma maneira natural e gradual, e não de uma maneira drástica, que tem o risco de cair no extremismo. Bem, não estava nada à espera que um filme da Barbie tivesse um excelente vilão, muito menos comentários políticos profundos. 2023 esteve cheio de surpresas. E claro, I'm Just Ken é um número musical incrível. Quase certeza que vai ganhar a melhor música original nos Oscars. Até teria tido alguma competição se o Peaches não tivesse sido completamente descartado pelos Oscars. Enquanto que no novo Aranhaverse, a minha opinião tem o potencial de mudar, no caso do novo Missão Impossível, a minha opinião já está bem decidida. Este filme é excelente. A ação e as acrobacias são extraordinárias como sempre, mas agora com uma abordagem bastante original do tema de inteligência artificial. Já disse quase tudo o que tinha a dizer no Rapid Reviews de julho. Eu estou bastante entusiasmado para o próximo filme quando estrear em maio de 2025. Ok, tecnicamente este filme também é da Disney porque foi feito pela Searchlight Pictures, mas tecnicamente estreou em 2022, portanto o que eu disse sobre os Guardiões da Galáxia Volume 3 mantém-se. Eu pus o filme nesta lista na mesma porque só estreou cá em Portugal em 2023 e portanto já foi do filme no Rapid Reviews de fevereiro. Resumindo o que eu já disse, Os Espíritos de Inisherin é um excelente filme que combina humor negro com drama trágico de uma maneira muito harmoniosa. E demonstra mais uma vez que o Martin McDonagh e o Colin Farrell são das melhores duplas de ator e realizador que há por aí. A seguir temos um filme biográfico cheio de espionagem e intriga sobre o homem que trouxe ao mundo uma tecnologia bombástica que iria mudar para sempre a história da humanidade. Isso mesmo, o filme do Tetris! Ok, não é desse filme que eu vou falar, apesar de que é bastante bom e esteve muito perto de estar nesta lista. O filme de que eu estou a falar é, claro, o Oppenheimer. Outro filme do qual eu já falei no Rapid Reviews de julho. Um filme cuja história quase toda a gente conhece, mas desta vez da perspectiva do homem, da pessoa que criou a bomba atómica. O Cillian Murphy, claro, está fenomenal no papel, juntamente com todos os outros atores, especialmente o Robert Downey Jr. Por causa do quão bom este filme foi, eu espero que o Christopher Nolan faça mais filmes biográficos no futuro. Bem, depois da catrafada de filmes que o Martin Scorsese fez com o Robert De Niro e a catrafada de filmes que ele fez com o Leonardo DiCaprio, já estava na altura de ele fazer um filme com o De Niro e com o DiCaprio. E de facto, O Assassino da Lua das Flores é um filme digno de reunir esses dois atores lendários. É um filme fenomenal, em grande parte devido ao quão distinto é. O Ernest Burkhart, o protagonista do filme, é também o vilão do filme, mesmo não sendo o vilão principal. E não é como no Breaking Bad ou no Joker, em que o protagonista começa por ser o bom da fita, mas depois cai cada vez mais no caminho para o mal. O Ernest é uma má pessoa do início ao fim, e só faz a coisa certa quando está encostado entre a espada e a parede.
O filme pretende assim não fazer-te simpatizar com a personagem, mas sim fazer-te perceber como é que a mente da personagem funciona. Perceber o quão sociopático alguém precisa de ser para cometer as atrocidades que acontecem neste filme. É que ele parece genuinamente amar a sua mulher, a Molly, e os seus filhos, mas ao mesmo tempo que está a participar no genocídio da sua tribo, a tribo Osage, o que inclui matar familiares diretos da Molly, e parece nunca passar pela cabeça dele o quão marada toda essa situação é. Não faz sentido, mas isso é porque há pessoas na vida real que não seguem uma lógica humana normal. Como eu mencionei antes, ele não é o vilão principal. Essa honra ou desonra vai para o William Hale. É inacreditável o quanto ele conseguiu convencer a comunidade Osage de que era amigo deles e que eles podiam sempre contar com o apoio dele, ao ponto até de aprender a língua deles, enquanto que estava secretamente a orquestrar o genocídio deles, homicídio a homicídio. E o mais chocante é que nem sequer foi por racismo. O racismo fez grande parte, sim, mas foi sobretudo por dinheiro. Ao misturar membros da sua família com a tribo Osage, através de casamentos, amizades e parcerias, antes de erradicar os Osage, William Hale teria assim direito às heranças das famílias Osage. Porque os Osage eram muito ricos devido à fortuna que tinham adquirido ao descobrirem petróleo nas suas terras. E o filme mostra cada passo, cada homicídio que constituiu esta enorme conspiração. É bastante perturbador. O filme muitas vezes é difícil de ver, mas de uma maneira relevante. É uma história que é importante ser contada. Não só porque os Estados Unidos são infames por omitir as partes mais negras da sua história, mas também porque este tipo de coisa, infelizmente, ainda acontece. O filme é sem dúvida o mais longo nesta lista, com 3 horas e meia, superando até as 3 horas do Oppenheimer. Mas o filme nunca se arrasta, nunca fica no mesmo sítio por muito tempo, e há sempre algo a acontecer que prenda a tua atenção e te deixa incrédulo. Também ajuda que o filme meio que é 2 filmes em um, sendo que a primeira parte é a tal conspiração de que tenho estado a falar, e a segunda parte foca-se mais na investigação dessa conspiração pelo Bureau of Investigation, ou BOI! Basicamente, a organização decidiria tornar o FBI, proto-FBI como lhes gosto de chamar. Ainda bem que esta parte está no filme, já que ajuda a aliviar todo o horror e tragédia que vieram antes. Por acaso, esta parte era a ideia original do filme, e o DiCaprio ia fazer do agente da BOI em vez do Jesse Plemons. Porém, fico feliz pela direção em que foram. Nas palavras do próprio Scorsese, ele está a ficar muito velho para não tomar riscos. Concluo por dizer que a Lily Gladstone, como Molly, teve a melhor interpretação do filme. Não só por estar cheia de charme e carisma, mas também pelo quão devastadores são a dor e o medo que ela sente ao ver toda a gente à sua volta a morrer aos poucos. Eu pessoalmente estou a torcer para que ela ganhe o prémio de melhor atriz nos Oscars. Será que eu fui o único a ver este filme? Quer dizer, não, porque fui ver com a minha tia e viam outras pessoas na sala de cinema. Mas será que fomos as únicas pessoas a ver este filme? É que ninguém fala deste filme, quer fora, quer até dentro de Portugal. Bem, este é capaz de ser o filme menos conhecido que eu já vi na minha vida. E é uma pena, porque Os Demónios do Meu Avô é um filme muito engraçado e agradável, mas também muito profundo e introspectivo. Adoro a maneira como representa Portugal, especificamente as províncias de Portugal. E a animação stop motion é impecável. Bem, entre este filme, o Nimona e o Novo Aranhaverso, junho foi um excelente mês para filmes de animação. Durante grande parte do ano, Os Demónios do Meu Avô era a minha escolha para o melhor filme de 2023. E manteve-se assim durante muito tempo. Só que mesmo no fim do ano, um filme apareceu do nada e conquistou esse lugar. E esse filme é... Eu chorei num filme do Godzilla. Eu chorei num filme do Godzilla. Quando toda a gente na internet estava a falar do quão bom o Godzilla Minus One era, eu de nariz todo empinado pensei, como bom é que um filme do Godzilla pode ser? E depois vi o filme e, holy sh**. E não é que eu acho que os filmes do Godzilla não tenham o potencial para ser bons. Eu
achei os filmes da Legendary decentes. Não sou o pior, eram só meh. Só que eu vi esses filmes porque queria ver monstros gigantes a destruir tudo e ou a lutar contra outros monstros gigantes. Não porque esperava uma história e personagens muito profundas. E foi aí que o Godzilla Minus One disse: vais ter histórias e personagens profundas na mesma. O filme passa-se logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial e segue o Koichi, um piloto kamikaze que fugiu ao seu dever, que depois meio que acaba por formar uma família acidental ao acolher a Noriko, uma mulher sem abrigo que perdeu os seus pais nos ataques aéreos em Tóquio, tal como o Koichi. Por sua vez, tinha adotado a Akiko, uma bebê que também perdeu os seus pais nos ataques. Esta é uma dinâmica muito interessante, especialmente quando a vizinha do Koichi, a Sumiko, que perdeu os seus 3 filhos nos ataques, os ajuda a cuidar da Akiko. E é triste ver o Koichi em negação do seu papel como pseudo-pai da Akiko e pseudo-marido da Noriko, já que ainda é assombrado pelo trauma da guerra e a sua culpa de sobrevivente. Mas a minha dinâmica preferida é quando ele se junta à tripulação de um barco construído especificamente para limpar a costa de minas aquáticas. Esta parte é claramente inspirada pelo Jaws, mas da melhor maneira possível. Não só porque depois tem que combater um monstro marinho, mas também porque a tripulação inclui personalidades muito distintas que têm uma excelente química entre si. O meu preferido é o Dr. Kenji Noda, simplesmente porque ele é o maior nerd neste filme. E como o título do meu canal indica, eu sou bastante parcial a personagens nerd, mas é uma personagem bastante sábia e bondosa, especialmente no monólogo que tem, em que critica a maneira como a guerra foi combatida. O filme em geral está cheio de críticas ao governo japonês durante a Segunda Guerra, incluindo o facto de que não se esforçaram nada para garantir a sobrevivência dos seus soldados, o facto de não terem terminado a guerra apesar de que já não havia qualquer hipótese de vitória depois da derrota do Mussolini e do Hitler, e claro, toda a cultura dos kamikazes, o facto de que era esperado que eles morressem pelo seu país, quando na verdade estavam a morrer pelo ego e a estupidez do Hirohito. Até há uma cena no início em que a Sumiko, que está do luto dos seus filhos, diz ao Koichi que se ele tivesse morrido como era suposto, a guerra teria sido ganha e os ataques não teriam acontecido. É de loucos, mas de facto o completo desprezo que o governo japonês tinha pela segurança do Japão, dos seus cidadãos e dos seus soldados era a realidade da altura. Já repararam que eu já falei de todos estes aspectos positivos do filme sem sequer falar do Godzilla? Isso é porque o Godzilla é só a cereja no topo do excelente sundae que este filme é. Enquanto que nos outros filmes é muito entusiasmante quando o Godzilla aparece, quando eu estava a ver este filme eu meio que não queria que o Godzilla aparecesse. Ver o povo japonês a reconstruir as suas cidades, a recuperar as suas vidas depois da devastação da guerra, fez-me pensar: epá, Godzilla, não podes fazer um pequeno desvio, atacar outro sítio? Porque este não é o Godzilla, a criatura semi-inteligente que protege o balanço da natureza, tal como nos filmes da Legendary e em muitos dos filmes japoneses. Este é o Godzilla, o monstro, a calamidade, o desastre natural, a criatura que destrói pessoas e edifícios só por andar por aí, como se fossem formigas e formigueiros. Sendo que tanques e navios de combate são só mosquitos que o andam a picar e que ele enxuta com um belo de um bafo atómico. Para além de que é um Godzilla mais ágil e flexível do que o costume, o que combinado com o seu rugido ensurdecedor e a trilha sonora torna-o bastante assustador. Os efeitos visuais são bastante impressionantes, especialmente para um filme japonês. Sim, teriam potencial para serem melhores com um orçamento de Hollywood, mas não seria necessário. São especialmente bons no que toca ao bafo atómico. Eu pensava que o bafo atómico nos filmes da Legendary era muito fixe, e depois vem este bafo atómico que é devastador. E quando chega a altura do povo japonês unir-se e enfrentar o Godzilla, é o melhor e mais épico terceiro ato do ano. Primeiro porque o plano que eles elaboram para derrotar o Godzilla é muito criativo e pouco convencional, já que simplesmente disparar contra o monstro não resulta. Segundo, a camaradagem de todos os técnicos, cientistas e soldados e a sensação do tudo ou nada põe-te bastante investido. E terceiro, os efeitos visuais, os cenários, a cinematografia, a trilha sonora, tudo é combinado para tornar esta batalha o mais grande e importante possível.
Todos esses elementos são muito bons durante o filme todo, mas são levados ao seu auge no terceiro ato. Bem, qual é que foi o orçamento deste filme? Menos de 15 milhões de dólares. Menos de 15 milhões de dólares! Como é que tantos blockbusters este ano custaram de 200 a 300 milhões e, no entanto, este filme, que custou menos de 15 milhões, tem muito melhor aspecto do que qualquer um desses filmes? Bem, depois de tantos blockbusters que vieram e foram sem deixar muita impressão, o Godzilla Minus One relembrou-me porque é que eu gosto tanto de ir ao cinema. Não é só um filme, é um evento, é algo impactante, algo que desafia a tua percepção daquilo que é possível num blockbuster, especialmente fora de Hollywood. E apesar disso tudo, este filme provavelmente vai ser completamente ignorado pelos Oscars. Ou então é o próximo filme asiático a ganhar uma data de Oscars. Não sei. Depois do quão caótico e estranho 2023 foi para filmes, tudo é possível. E esses foram os meus top 10 filmes de 2023, a.k.a. a minha desculpa para falar em detalhe do Assassino da Lua das Flores e do Godzilla Minus One, já que não tive a oportunidade de fazer vídeos desses filmes. Mas agora quero saber quais são os vossos top 10 filmes de 2023. Partilhem nos comentários e até à próxima! Mi. E a segunda parte? E a segunda parte...